dia para todos do YouTube, essa grande multidão vasta que navega na internet, no mundo online, onde ali muitas expressões são derramadas. Eu queria falar de alguns pontos das Escrituras Sagradas, que está escrito nas Escrituras acerca de Jesus. Jesus, ele muitas vezes ele afirmou ser Deus. Quando dialogava com o povo judeu, e o judeu compreendia muito bem o que Jesus dizia ser, de acordo com as Escrituras Sagradas e com os apóstolos, começando dos profetas até aos apóstolos, se a gente for citar, a gente vê Moisés, ele falando: e falo dentro da instituição suprema, a qual hei de prestar conta diante do grande e poderoso juiz, Jesus de Nazaré, o juiz de toda a terra. Então, Moisés, a gente vê na palavra de Gênesis, que Gênesis foi escrito por Moisés, né? A origem da criação, da civilização humana, onde é anunciada e manifestada a criação também das estrelas, dos céus, dos anjos. Enfim, é ali onde é registrado, né, as coisas referentes a Deus. E Moisés, ele cita alguns textos, né, falando: façamos o homem segundo a nossa imagem, segundo a nossa semelhança, pluralidade, né, mais de um. A gente vê também na Torre de Babel, Gênesis 11, faz memória, quando a palavra diz: descemos e confundimos a sua língua, pluralidade. A gente vê também quando o homem peca, Deus diz: olha, veja que o homem é como um de nós, conhecedor do bem e do mal, mas para que não estenda as mãos, vamos expulsar do Éden. Pluralidade. Então são textos que a gente começa a observar e reconhecer. A gente, quando vai caminhando na Escritura Sagrada, observando os efeitos proféticos, mosaico, né, e apóstolos, a gente começa a perceber a manifestação desse Deus tão poderoso. E Moisés, quando chega em Deuteronômio, para a memória, né, ele diz: ouça, Israel, o Senhor nosso Deus é único. Quando chega nos profetas, os profetas diz, né, a gente vê o profeta Isaías usando essas expressões, Isaías 45, por aí, nesses 45, 46, a gente vê muitas expressões, né? Quero mostrar quem é Jesus na Escritura Sagrada. Quando a gente começa a observar e reconhecer o significado, né, do Deus único, a gente começa a entender à luz da palavra e dos profetas. Quando Isaías disse: vedes que eu sou, né, e além de mim não há Deus semelhante a mim ou idêntico a mim. Não tem como entender essa expressão aqui no português, que ele está dizendo ali que não existe outro Deus semelhante a ele ou idêntico a ele. E ali, muito desses versículos, não está se tratando de deuses, mas de Deus no singular. Ele diz que não existe outro semelhante a ele ou idêntico a ele. Não existe três deuses, né? Só existe um. O apóstolo Paulo disse: para nós há um só Deus e um só Senhor, né? Não existe dois deuses e dois senhores, só existe um Senhor, né? É o que as Escrituras Sagradas diz. Agora, como entender, né, o Pai, o Filho e o Espírito Santo? Bom, está escrito no Salmo
Salmo 33, 6 e 9 diz que pela palavra do Senhor foram feitos os céus e a terra, e pelo sopro de sua boca os seus exércitos. Veja, a Bíblia é bem explicada quando diz que pela palavra do Senhor, veja que Paulo diz que para nós há um só Senhor. Foram criados os céus e a terra, e pelo sopro de sua boca o seu exército. O Senhor que eu falo é aquele que Paulo também disse, para nós há um só Senhor. Paulo também usou essa expressão em 1 Coríntios, que diz, se eles tivessem conhecimento, jamais teria crucificado o Senhor da glória. Só existe um Senhor da glória, que está escrito no Salmo 24. E a gente escrutando essas coisas, quando diz que pela palavra do Senhor foram feitos os céus e a terra, e pelo sopro de sua boca o seu exército, a gente começa a entender que Cristo é esta palavra do Senhor, é o verbo que criou todas as coisas. O verbo, ele é Senhor. Paulo disse, confessar como Senhor em teu coração, crendo. Então, a gente começa a entender essa formação teológica dentro da instituição suprema, a qual foi fundada por Jesus Cristo, a qual eu hei de prestar conta diante desse grande e eterno juiz. A gente começa a entender que quando diz que pela palavra do Senhor, ou do Senhor Deus, escrito em Êxodo 20, né? Eu sou o Senhor teu Deus. Foram criados os céus e a terra, e pelo sopro de sua boca, né? O seu exército. No 9 diz, ele falou e tudo, ele mandou e tudo veio a existir. Quando a gente vai para João, a gente começa a perceber que no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Ele estava no princípio com Deus. E no 10 diz que o verbo estava no mundo, Jesus estava no mundo, mas o mundo não conheceu ele como Criador, porque o texto diz que o mundo foi feito por intermédio dele. E voltando para o texto anterior, sem ele nada do que foi feito se fez. E lá no Salmo também 148, 5, fala também essa mesma expressão acerca da palavra do Senhor. Veja, Deus usa muitas vezes em Ezequiel dizendo, faço isso por amor da minha palavra. Né? Você vê que pela palavra do Senhor, Cristo é o verbo, Cristo é o verbo de Deus, a palavra de Deus. Entenda que não é algo que está fora dele ou separado dele, mas que está nele, como diz João em João 1,18, ninguém jamais viu a Deus, mas o Deus unigênito que está no seio do Pai, esse foi quem o revelou. Esse foi quem o revelou. Veja, quando diz algo que está dentro do Pai, nele, no seio do Pai, ele diz, Isaías diz lá, usando a palavra dele, vês que eu sou e além de mim não há Deus semelhante a mim e dentro com a mim. Outra expressão também no outro diz, Deus fora de mim não há outro, fora de mim, é nele, ele, Cristo, Deus encarnou a sua palavra, enviou a sua palavra. É como eu digo, eu hei de prestar conta diante da suprema instituição divina. E dessa eu temo, porque todas as instituições embaixo dessa hão de prestar conta devido às suas doutrinas estabelecidas, né?
de acordo com a sua ideia, com seus pensamentos, hão de prestar conta diante da suprema e gloriosa instituição divina chamada cristianismo, a qual dentro dessa instituição muitos se apoderam desse título para se declarar verdadeira, como a gente vê o Vaticano se achando o verdadeiro cristianismo e colocando coisas acima de Cristo, e muitas outras instituições que têm os seus dogmas, as suas regras, e exige que todos as sigam. Exige. Então, Deus, ele encarnou a sua palavra, transformou a sua palavra na terra. O Verbo se fez carne, a palavra de Deus que criou tudo se fez carne. Não é algo que está fora de Deus, mas é algo que está no seio do Pai, dentro dele, que sai dele, a qual revela. Por isso que o autor de Hebreus diz que ele é a expressão exata do seu ser. Ele é a imagem do Deus que não se pode ver. Ele é a imagem do Deus invisível, porque o Deus invisível, ele encarnou a sua palavra, transformando em um Deus visível. Por isso que Jesus, ele disse para Satanás: retira-te, porque está escrito que somente ao Senhor teu Deus adorarás, e somente a ele prestarás culto. E a gente vê Jesus recebendo a adoração, porque ele é a palavra de Deus, ele é o Verbo de Deus. Logo, eu não tenho poder, autoridade para transformar a minha palavra, a qual é invisível, esta palavra que você pode até ver o som dela, o sonido, o clamor, mas você não consegue apalpar essa palavra que eu tenho. Eu não consigo transformar essa palavra, enviar esta palavra, transformar ela, encarnar ela em uma pessoa semelhante a mim, idêntico a mim, porque é algo que sai do meu ser, é algo que está pregnado em mim, na minha índole. Assim é com o Criador. Tem que entender esses mistérios, porque tem muitas pessoas que são analfabeto espiritual. É uma vergonha. Entende de psicologia, de zoologia, tantas coisas dos homens, mas estão longe da profundidade do Criador Todo-Poderoso. Estão longe dos fundamentos eternos estabelecidos, ao qual, para se entender essas coisas, tem que estar no conselho divino, tem que passar por ele, tem que aprender com ele. Tem que aprender com ele. E a Bíblia é a bússola, a única, a exclusiva, que pode nos levar à compreensão e a entender qualquer outro livro que venha com o assunto. A gente começa a entender esses fatos. Cristo é a palavra de Deus, né? E como a palavra que ele é de Deus, a gente vê uma coisa bem interessante. É que tem muitos teólogos na internet, alguns que dizem que, para negar, para não dizer que Cristo é o próprio Deus do Velho Testamento, eu afirmo, e hei de prestar conta a isso um dia, que ele está escrito. Vê um exemplo. Em Isaías 45, parece que é 44, verso 22, que diz assim: vós que escapaste das nações, nada saber o que carrega, né? Vós que escapaste, olhais para mim, vós todos os termos da terra, e sereis salvos, porque eu sou Deus. Veja, olhais para mim. E aquilo ali é uma palavra futurista. Aquela é uma palavra do Messias que iria encarnar na terra, iria nascer. Ele já estava anunciando, porque nessa época aí da profecia de Isaías estava falando do futuro, onde o templo seria construído, destruído e depois reconstruído por Ciro, para que o Messias pudesse nascer numa casa organizada, arrumada, e manifestar a sua palavra verdadeira e eterna para o mundo. Então a gente percebe, e muita outra coisa, é o próprio Messias se expressando, vezes que eu sou, e além de mim não há Deus semelhante a mim, ou idêntico a mim, ou fora de mim. Não há. Tudo está dentro. Pela palavra do Senhor foram criados os céus
e a terra, e pelo sopro de sua boca o seu exército. Então não é algo, por isso que o profeta quando diz, vedes que, revelando Deus para o mundo, o Senhor diz que Ele é o Senhor, e além dele não há outro semelhante a Ele ou idêntico a Ele. Outro texto fala, fora dele não há Salvador. Então a palavra de Deus encarnou-se, Deus encarnou a sua palavra, transformou a sua palavra transformou a sua palavra, enviou a sua palavra para o mundo, transformando um santuário, e dentro desse santuário a sua palavra, aleluia, a palavra que criou todas as coisas, a palavra criadora, pela palavra do Senhor, a palavra que criou tudo, estava agora no mundo em forma humana. Porque nós entendemos, quando diz a palavra do Senhor, muitas vezes a pessoa quer separar o Senhor da palavra, mas a palavra Senhor é um título, é possuidor, é aquele que é digno, é dono de todas as coisas. E sendo dono, ele é Deus. E sendo Deus, ele merece ser adorado pelo fato que ele é criador. Como criador, ele é Senhor, possuidor, porque criou. E como Senhor é Deus, que é digno de ser adorado por tudo aquilo que fez. Então não adianta a gente querer separar essas coisas, né? Mas a palavra, sim, a palavra é algo invisível. A palavra está relacionada a Espírito, porque Jesus disse, Deus é Espírito. Ele não tem, ele é Espírito. Assim como João Cláudio Viegas, ele não tem espírito, ele que se expressa, eu que me expresso, apenas habito nesse tabernáculo que é um corpo. Eu sou espírito, ser humano, ser entidade, humano, ser dentro do barro, um barro ilimitado, um ser ilimitado, aleluia. Mas a suprema divindade, aquele Emanuel, Deus conosco, ele é digno de toda a honra, de toda a glória e de todo louvor. Eu falo isso aqui, eu não estou negando o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Quem quiser que pense desse jeito, diga o que você quiser, entendeu? Mas eu sei quem eu tenho crido, eu sei em quem é meu Deus, e tudo gira em torno dele, porque ele é a imagem, a expressão exata do seu ser. Ele é a palavra de Deus, ele é a palavra criadora. Por isso que ele é Deus. Tomé disse, Senhor meu e Deus meu, aleluia, eu sou o Senhor teu Deus. Não existe dois Senhor, não existe dois Deus. Paulo disse, para nós há um só Deus, um só. Essa palavra no português, um só. Então, pela palavra do Senhor foram feitos céus e a terra, e pelo sopro de sua boca o seu exército. Está tudo junto ali, não tem separação, não tem distinção, está tudo ali dentro. Ele é a expressão exata do seu ser, ele é a revelação do Deus invisível, ele está no seio do Pai. A palavra no seio é aquele que sai, aquele que se expressa, está idêntico, né? E fica aqui essa mensagem para os ouvintes. Meu nome é João Cláudio Viegas. Eu não tenho nenhuma formação teológica, mas uma coisa eu tenho na minha vida, é o Espírito Santo de Deus para me instruir como ovelha naquilo que é verdadeiro. Porém, eu não estou aqui negando o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Eu estou dizendo, usando essa expressão profética e apostólica, para nós há um só Deus. Então, se alguém ensina que existe três deuses, você está fora dos contextos do judaico e está entrando e caminhando, se demandando para uma cultura pagã. Essa é a realidade. Paulo deixou bem claro, para nós há um só Deus. Um só Deus. Essa é a teologia bíblica, esse é o fundamento central das Escrituras Sagradas. Porque fora dele não existe Deus.
Não existe fora dele Deus idêntico a ele ou semelhante a ele. Não existe. Não existe. Isso é uma grande vergonha, pessoas que estudam tanto, parece que baseia todo o seu ensinamento em livros e se esquece das escrituras sagradas, da simplicidade. Se esquece da simplicidade. Então, eu, dentro dessa instituição suprema, eu creio somente em um único Deus e um só Senhor. Essa é a base bíblica. E eu dizendo isso, eu não estou negando Jesus, não estou negando o Espírito Santo, nem estou negando Deus. Não estou negando. Entendeu? Porque ele disse, eu sou o Senhor, e além de mim não há outro. Está escrito isso nas escrituras sagradas, a voz que soa na mente de todos os profetas bíblicos. Eu sou o Senhor e não há outro. Como é que existe outro fora dele? Que somente ele é Senhor. Gente, a gente somos adorador de um só Deus. E quando você vê a igreja centralizando os seus louvores somente em Jesus, ela está agindo certo, porque Jesus é Deus. Porque se você não adora Jesus como Deus, você está negando o Pai. E se você nega Jesus, você está dizendo que, se você diz que Jesus não é Deus, você está dizendo também que Deus não é Deus. Não é Deus. Então tudo gira no centro dele, em torno dele, porque ele é a expressão exata, a imagem do Deus invisível. Paulo disse que tudo subsiste por intermédio dele. João disse, sem ele nada do que foi feito se fez. Paulo disse que ele é antes de todas as coisas. Olha, se existe algo, se manifestou algo, Jesus é antes de todas essas coisas. Como disse o profeta, que ele é Deus da eternidade. Essa expressão desde a eternidade, Isaías deixa a mensagem para alguns dizendo que ele é o Pai da eternidade. Então existe quantos pais existem, pelo amor de Deus? Quantos pais existem? Se o profeta Isaías disse que ele é o Pai da eternidade, quantos pais existem? Quando a gente tem que ensinar algo, a gente tem que entender toda a escritura sagrada, que não pode contrariar, que não existe dois pais, só existe um, e ele é o Pai da eternidade. Jesus, ele é o Pai da eternidade. Jesus disse, antes que Abraão existisse, eu sou. Então, se eu não adoro Jesus como o próprio Deus do Velho Testamento, aquele único Senhor, aquele único Deus, se eu não vejo Jesus dessa forma, eu estou negando a divindade dele. Porque é dessa forma que as escrituras ensinam. Como um dia eu estava pregando isso, se manifestou um teólogo, não sei da onde, de preferência um judeu, não vou dizer que todos os judeus agem como ele, mas ele dizendo que a divindade de Cristo é diferenciada. Ou seja, ele mostrou um ponto, ele dizendo que Cristo é um representante de Deus. E como representante ele pode ser adorado como se fosse o próprio Deus. Então, ele apenas está dizendo que Cristo é um representante de Deus. Mas vamos para as escrituras sagradas. Se o próprio Deus, ele usando as palavras, a boca de Moisés como instrumento no mundo para expressar para o povo, Moisés disse lá em Deuteronômio 20, eu sou o Senhor teu Deus. O Senhor dizendo por intermédio de Moisés, ou o Senhor próprio falou no monte, eu sou o Senhor teu Deus. Não terás outros deuses diante de mim, nenhuma semelhança do que há em cima nos céus. Então, meu amigo, caiu por terra a sua teoria, que se existir algum representante de Deus, Deus disse que esse representante não pode ser cultuado. Então, como é que Jesus é um representante de Deus? Você diz isso porque não quer admitir que ele é o sublime, o altíssimo, aquele que criou todas as coisas, aquele que é antes de todas as coisas.
Se você não consegue entender essa forma, você está se enchendo muito das teorias dos homens. Você logo é um analfabeto espiritual, porque não quer entender com profundidade, e nós só podemos discernir isso pelo Espírito Santo, que Jesus é o Deus Todo-Poderoso e que não há outro além dele. Eu estou negando o Pai dizendo isso? Tu diga isso se quiser, mas eu me prostrarei diante daquele que disse lá em Isaías 44, 20, ele diz, 22, olhais para mim, sereis salvos, vós todos os termos da terra, porque eu sou Deus, porque diante de mim se dobrará todo o joelho, e se dirá somente no Senhor a justiça. Então, cada um veja onde vai fundamentar a sua consciência, porque eu estou preso e cativo aos ensinamentos dos profetas, da lei de Moisés e dos apóstolos. Então a gente começa a entender esse fundamento, a gente começa a perceber esse assunto, entendeu? Esse assunto. É dessa forma que as escrituras me ensinam, entendeu? Vedes que eu sou, e além de mim não há Deus. Ele está dizendo que além dele não existe Deus. E ali está usando a expressão Deus singular, não é deuses, não. Alguma expressão ele usa Deus, mas ali está usando Deus no singular. Ele diz que não há Deus semelhante a ele ou idêntico a ele. E diz mais no outro texto, e fora dele não há Salvador. Então, como foi dito, voltando para o tema, que pela palavra do Senhor foram feitos os céus e a terra, e quando Deus diz lá em Deuteronômio 20, que nenhuma semelhança do que há em cima nos céus, como é que alguém vai levantar a terra dizendo que Deus enviou um representante do céu, que não é ele, mas que poderia receber adoração como se fosse Deus? Isso é heresia. Isso está indo de encontro aos ensinamentos mosaicos. Isso é heresia. Isso está fora do contexto. Eu não tenho nenhuma formação teológica, mas eu tenho a Bíblia, né? Me expresso algum dicionário, busco, entendeu? Então essa expressão, você pode até querer me refutar aí, pode ir à vontade, entendeu? Mas a realidade, Cristo não é um representante de Deus, Cristo é Deus, você querendo ou não, querendo aceitar ou não, né? E para encerrar aqui, e também eu vou falar sobre o assunto, porque eu já vi pessoas dizendo que Cristo, o Filho, Deus não poderia vir porque Deus não poderia morrer, porque ele é imortal. Quando as pessoas ensinam isso aí, que o Pai enviou o Filho porque o Pai é imortal, o Pai não podia morrer, mas o Filho sim, então você está negando a divindade de Cristo, porque se Deus, por ser imortal, não poderia morrer, né? Então logo ele enviou o seu Filho para morrer, mostrando aí uma diferença, uma baixa de nível de um para o outro. Você não está entendendo a profundidade da Escritura Sagrada. Você não está entendendo. O autor dos Hebreus deixa bem claro, era necessário que ele se tornasse semelhante aos seus irmãos. Nessa semelhança de homem, tornou-se servo, como diz Filipenses, parece que é 13 ou é 2,6, e na semelhança de servo foi obediente à morte no monte de cruz, para que ele pudesse experimentar a morte em forma humana. Ele entregou o seu corpo à morte. Ele entregou o seu corpo à morte. Então entenda que o verbo, a palavra de Deus, que é eterna, que sempre esteve com Deus, a palavra que tudo criou. E tem uma coisa bem interessante, o verbo, a palavra Deus é um atributo de adoração, mas esse atributo só é digno de adoração por causa da palavra que tudo criou. E a palavra se adquiriu de um título Senhor, que significa possuidor de todas as coisas. Sendo o dono de todas as coisas, tem que ser adorado como Deus, porque é digno dessa adoração.
Não os deuses que nada fizeram, como diz o apóstolo Paulo, os profetas, que vão desaparecer da face da terra, mas de eternidade a eternidade tu és Deus. Entenda essas mensagens e todos os anjos de Deus o adorem. Entenda com profundidade. Mergulhe. Não é nos livros dos homens, não. Mergulhe na Bíblia. Busque de Deus. Entender? Eu não estou negando aqui o Filho, o Espírito Santo e Deus, Pai. Eu não estou negando. Estou dizendo que há um só Deus e é assim que a Bíblia ensina. É assim que a Bíblia ensina. Como diz, dentro desse padrão. Eu queria orar, né, para que essa mensagem, como eu disse, se alguns dizem que eu estou falando heresia, você vai ter conta com Deus. Entendeu? Porque as palavras que eu falo é extraída da Escritura Sagrada. De Moisés, os profetas, até os apóstolos. Nada tem a temer. Dentro dessa instituição suprema, dentro da instituição de Cristo, a qual ele afundou, dentro dessa instituição, eu falo essas profundezas sem temor e tremor, porque eu sei em quem eu tenho crido. Eu adoro a Jesus porque ele é a expressão exata do Deus invisível, porque ele é o Deus invisível. O Verbo se fez carne. Emmanuel, o Deus Todo-Poderoso conosco. E que Deus te abençoe e que você possa ir profundo nessa mensagem, porque é edificante.